Muito bem, hoje é aquele esperado dia em que as Forças Armadas vão fazer mais um show circense sob a batuta de Bolsonaro para agradá-lo. Um show circense que custa a vida das pessoas, que custa tempo das pessoas, que custa dinheiro público do seu bolso. Sim, porque hoje eles vão entregar esse relatório que fizeram essa auditoria sobre as urnas eletrônicas, e as suspeitas são de que eles vão tentar agradar a todos os públicos, vão agradar a gregos e troianos. Eles vão tentar manter as dúvidas sobre as urnas eletrônicas, mas não vão pedir o golpe, como está sendo dito. De toda forma, eu vou trazer para você as matérias que temos sobre isso. A qualquer momento esse relatório será divulgado hoje, segundo eles. E também vou mostrar para você um vídeo do presidente do partido de Bolsonaro, outro bandido condenado, que agora está insuflando a população, aproveitando a onda contra as urnas eletrônicas, dizendo que nós precisamos esperar esse relatório do Exército. Para você que é mais apressado, eu já dou antecipadamente o ponto de vista que você precisa saber sobre esse assunto. Forças Armadas não têm competência para falar nada sobre urna eletrônica, e ainda que tivessem, eles são parte do processo. Forças Armadas subordinada ao Ministério da Defesa, que é subordinada ao Bolsonaro. É a mesma coisa do Bolsonaro entregar um relatório. Entre uma parte e outra, quando eu digo são parte interessada, entre um lado e o outro, o que vale é a palavra do juiz. É uma coisa que tá tão difícil fazer os brasileiros entenderem. E quem é esse juiz? O TSE, que não é só o ministro Alexandre de Moraes. Ele é apenas o presidente. Além disso, o TSE, os ministros do TSE, dão suas opiniões com base em critérios técnicos de profissionais experienciados no ramo e reconhecidos internacionalmente. Mas vamos ver aqui o que falou aqui a Miriam Leitão sobre esse assunto. Só vou pedir para você sentar o dedo no like, porque é o like que faz o vídeo circular na plataforma. Sem mais enrolações, like, inscrição, comentário. Militares vão manter dúvidas sobre as urnas eletrônicas. As Forças Armadas divulgarão hoje o relatório ambíguo sobre a segurança do processo eleitoral. As Forças Armadas divulgarão amanhã, que no caso é hoje, o relatório sobre as eleições e não dirão que as urnas são seguras. Dirão que é preciso melhores investigações e aprofundamento. O relatório será ambíguo. As Forças Armadas chegarão ao ponto de pedir diligências do Ministério Público. É o que antecipa Miriam Leitão. Algumas pessoas tiveram as mãos desse relatório antecipadamente, fontes infiltradas. Dessa forma, as Forças Armadas vão fazer marola, como me disse uma autoridade, e vão alimentar esse ambiente de instabilidade que o bolsonarismo quer manter no país após a derrota das urnas. Não há qualquer evidência de problemas nas urnas eletrônicas. Este foi um problema criado pelo próprio Bolsonaro. E se as Forças Armadas fizerem isso, que estão ameaçando, vão mostrar a sua pior face, opina Miriam Leitão. Mas eu sinceramente discordo, particularmente em um ponto. A pior face das Forças Armadas a gente já viu faz tempo, né? Lá na CPI da pandemia, na pandemia, com a conivência com a morte das pessoas. O que poderia ser pior que isso? Eu acho que as urnas eletrônicas são um pouco perto disso. Seguindo para a próxima matéria, eu trago para você de Malu Gaspar. Tá aqui, ó. Por que o mundo político está em alerta com os relatórios das Forças Armadas sobre as eleições? A possibilidade de aí Bolsonaro utilizar o relatório sobre as conclusões das Forças Armadas sobre o processo eleitoral, que deve ser divulgado hoje, colocou o mundo político em alerta. Adversários, aliados e até mesmo ministros próximos ao presidente Bolsonaro estão no escuro sobre o que ele vai fazer quanto ao relatório que vai marcar a última etapa do embate entre o bolsonarismo e a justiça eleitoral, nesse contexto das urnas eletrônicas do sistema de votação. No TSE, a expectativa é a de que o relatório traga conclusões semelhantes às que os militares já escreveram no ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Na mensagem, os militares diziam que o número de voluntários que participaram do teste de integridade das urnas conduzido em um projeto piloto junto ao TSE foi insuficiente. Na ocasião, os militares queriam que todos os eleitores das sessões sorteadas para o teste fossem convidados a participar de um processo de auditoria. É loucura, nunca ouviram falar sequer em estatística. O que eles querem é uma coisa que não acontece nem mesmo se fosse no voto de papel. Nem mesmo, nenhuma, só para constar, nenhuma dessas auditorias poderia ser feita com voto de papel, tá? Milhares e milhares de vezes você ia contar manualmente, você tinha que confiar na pessoa que estava contando os votos ali.
A preocupação dos líderes governistas é que o relatório seja usado pelo presidente para manter nas ruas as manifestações que pedem a anulação do resultado das eleições e um golpe militar. Essa preocupação é a que nós já trouxemos aqui para você. Então você pode, segundo essas duas matérias, esperar que o que venha seja mais alimentação. E mais uma vez eu digo que esses militares precisam ser anotados. Lula tomará posse e quando tomar posse não é matéria de vingança nem de perseguição, é matéria de expurgo. Máquina pública tem que funcionar lisa, bem lubrificada e eficaz. E pessoas que são parte da máquina, que estão dispostas a sabotar esses princípios por seus próprios projetos de poder, precisam ser extirpados rapidamente. Bom, segundo o senador Omar Aziz, a preocupação de Lula é zero com tudo isso, tá? O senador Omar Aziz é aliado de Lula, é de outro partido, foi o presidente da CPI da pandemia, você lembra dele aí? E segundo ele, Lula não está preocupado com isso não. Além das preocupações referentes à segurança das pessoas, é claro, né? Integrante da equipe de transição, o senador Omar Aziz disse que Lula está zero preocupado com a auditoria das Forças Armadas. Os militares devem entregar no dia 9, hoje, esse relatório. Então essa foi a declaração de Omar Aziz. Só para fazer um complemento, porque tem um pouquinho a ver, tá? Vou trazer para você a informação de que chegaram a Brasília os caminhões que eu havia anunciado para você, que tinham passado aí, saído acho que do Mato Grosso, mas chegaram até Brasília, né? 115 caminhões chegam até o QG do Exército para pedir golpismo. Mais 115 caminhões chegaram até Brasília para se juntar a um grupo de militantes do presidente Bolsonaro no quartel-general do Exército na tarde dessa quarta-feira. Então a ideia deles é ajudar a pressionar por um golpe e instalar a ditadura de Bolsonaro. Lógico que não são os caminhoneiros, não é o movimento de caminhoneiros. Rony, mas tá cheio de caminhão. São os patrões, eles estão sendo pagos pelos patrões para fazer isso. Isso aí tem depoimento registrado, deram dinheiro, deram comida. E não é porque queira participar não, é porque se não fizer vai ser demitido. Está havendo dezenas de milhares de casos de perseguições pelo Brasil inteiro. Pessoas relatando desde maus tratos, a perseguição, a demissão, a ameaça por terem votado em Lula. Por fim, eu vou te dar o vídeo que eu prometi aqui, ó. Dessa vez eu trouxe o vídeo por último, porque afinal de contas é o golpista Valdemar da Costa Neto incentivando o golpe, né? Tá aí, ó. O que ele falou sobre as urnas? Nosso pessoal. Não, mas eu acho que eles acham que eles ganharam a eleição, aliás, todo mundo acha. Lógico. Mas eu queria saber se o PL reconhece o resultado da urna. Difícil. Nós vamos ter que esperar o relatório do Exército amanhã. Mas o relatório do Exército... Excelente, presidente! É isso aí, a verdade vai aparecer! Não, peraí que eu vou fazer a pergunta que está todo mundo fazendo aqui. O PL, então, não reconhece o resultado da eleição? Nós temos diversos questionamentos que nós fizemos para o TSE. Vamos esperar essas respostas. Mas essas respostas vão ser dadas pelo TSE? Pelo TSE, eles têm que informar. Agora, amanhã, nós temos que esperar. Mas amanhã não é o TSE, amanhã é o Ministério da Defesa. Que vai trazer essas questões para serem colocadas lá. Tá, então vocês estão condicionando ao Ministério da Defesa Sim. a aceitação do resultado eleitoral? Depende do que ele apresentar, porque amanhã, vejam bem, amanhã eles vão trazer alguma coisa, eu não tenho dúvida disso, porque senão já tinham apresentado, já tinham liquidado o assunto. E eu acho que depende do que eles apresentarem, nós vamos brigar para o TSE responder para a gente esses questionamentos que eles possam trazer. Nós fizemos alguns, eu faço alguns diariamente, até para amigos meus do TSE, eles me respondem. Todos que eu tenho feito, eles têm atendido e eu chego à conclusão que está certo. Porque você tem alguns elementos que você fala, não acredito nisso. Quando você vai ver a urna de uma reserva indígena. Então, e aí ele me mostra a eleição que a Haddad teve há 4 anos atrás, que teve todos os votos. Então é ridículo. E veja que ele mesmo, ainda bem que teve essa parte que eu não tinha visto, o vídeo que eu vi era mais curto anteriormente. Ele mesmo admite que tudo que é levantado é desmentido. E veja, o TSE não pode viver para cada uma das coisas que você encontrar lá, você ir perguntar sem você conhecer
um material. Sem você ter ciência, tá lá, vai pesquisar sozinho. Se o TSE constatou que a urna era de um lugar indígena, por que você mesmo não constatou antes? Então fica esse bando de gente que não entende, querendo questionar. E não é questionar, não, eu queria entender isso aqui melhor, vou atrás, procurar saber. Não, é impressionando o órgão responsável pelo processo. Isso aí é óbvio. É o que a gente já tratou aqui várias vezes, o bolsonarismo. Ele não quer saber das respostas, porque se quisesse, ele buscava. Ele quer questionar o processo porque ele ganha com o processo em descredibilidade. Ele não quer chegar na verdade, ele quer chegar na dúvida. O bolsonarismo sempre agiu assim, sobre vacina, sobre pandemia, sobre eleição, sobre urna, sobre Constituição. É o modo de operação do bolsonarismo. Ponto. Nós vamos ter que tomar uma decisão em algum momento se nós vamos querer levar o nosso país adiante ou se a gente vai viver com o inimigo sabotador dentro do próprio país 24 horas por dia. Porque você que é pai, você que é mãe, que toma de conta de uma casa, você sabe muito bem o que é tentar levar uma família pra frente com uma pessoa tentando puxar pra trás, querendo divergir, querendo ir pro outro lado, quer mudar pra outra cidade, quer fazer outra coisa. Não tem como, em algum momento, a pessoa vencida, ela tem que ser derrotada e ajudar no projeto do outro. Não, tudo bem, realmente é o seu turno, é você que nesse momento decide, então eu vou te ajudar nesse projeto, vamos adiante. Essa é a mesma turma que falava deixa o homem trabalhar em 2019, quando o Bolsonaro tomou posse. Ai, nem lembro de perto de ouvir familiares falando oposição não devia existir. Porque quando o governo toma posse, só quer atrapalhar. Eles estão atrapalhando antes do governo tomar posse, antes. Eles não querem chegar no resultado sobre as urnas, eles querem atrapalhar. Criar o máximo de dúvida possível, de instabilidade possível. É a estratégia norte-americana, imperialista, mais eficaz que existe. Impedir que um país no seu quintal se desenvolva sem gastar 1 quilo de pólvora. Só botando na rede social e financiando esses extremistas, dando visibilidade para eles nas redes. É simples. Vamos escrever um manual de como derrotar um país sem dar um tiro. Basta você dar a rede social para um ala dos Santos, dar um dinheiro para um juiz Sérgio Moro, para a televisão divulgar, e ele acabou o país. Dá um dinheiro para um Bolsonaro, acabou o país. Fomos dominados, fomos derrotados, sem precisar de usar tanque. Olha que guerra eficaz. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, senta o dedo no like, se inscreva no canal para mais materiais como esse. A gente volta. Até mais.